Olá, me chamo Joeline Câmara, sou consultora e diretora nacional da Mary Kay há 12 anos e vou aqui te ensinar através dessa aula express de automaquiagem a como você ficar ainda mais bonita e principalmente por que esses produtos é o melhor para sua pele. Vamos começar? A importância de você aprender a fazer essa automaquiagem é para que você se sinta independente, a promover essa beleza, a realçar a sua beleza em qualquer hora ou lugar, para qualquer evento que você vai participar. Então, parabéns por você estar aqui e a gente vai começar utilizando o nosso querido primer facial. O primer, ele tem a função de potencializar os produtos que vêm depois dele, como a base e o corretivo, através de uma fixação, porque ele cria uma película de proteção na nossa pele e também suga toda a umidade que provavelmente através da oleosidade você pode ter na sua pele. É muito importante entender que o gel de limpeza, a hidratação e o tônico são fundamentais para que você possa ter uma pele perfeita, uma pele boa e hidratada, para que a sua maquiagem fique ainda melhor. Então, vou utilizar aqui, a minha pele já está limpa, hidratada e tonificada, e eu vou começar a utilizar o nosso primer facial. Eu falo para vocês que ele é um dos meus preferidos dos produtos de maquiagem por causa da textura que ele traz para minha pele. Primeiro que ele fecha todos os poros, trazendo um aspecto mais lisinho, mais sedoso, mais aveludado. E além de tirar o brilho do meu rosto, ele vai fixar melhor a minha maquiagem, o meu corretivo, todos os produtos que vêm nesse processo, tá? Então, esse primer daqui, eu falo assim pra vocês, ele é 30% da maquiagem, ok? Então, já utilizei o primer, enquanto ele vai secando mais no meu rosto, eu já vou mostrando aqui pra vocês qual é o nosso segundo passo. Vocês percebem que a preparação da pele é o mais importante, tá? Afinal de contas, se você quiser que a sua base, a sua maquiagem, ela fique bem bonita, bem acabada, o que vem antes dela faz total diferença. Então, passei o primer, a minha pele já está mais, os poros já estão mais fechados, não existe ponto de brilho no meu rosto, não sei se vocês já percebem essa grande diferença. Quando a gente faz esse processo, esse procedimento, você tem duas formas de começar. Você pode começar utilizando o lápis de sobrancelha e já corrigindo a sua sobrancelha para fazer o molde com o corretivo, ou já começa pelo corretivo. Eu vou começar por ele porque vocês já estão acostumadas a fazer a maquiagem dessa forma, tá? O corretivo que eu vou utilizar é o corretivo Yellow. Pela cor amarelada dele, ele traz as olheiras que são mais arroxeadas. Quando a gente coloca um tom de amarelo no roxo, ele fica marrom, que é o tom da nossa pele. Mas isso aí é para você que tem uma olheira como eu assim, ou um marrom mais escuro, ou um tom mais arroxeado. E eu vou aplicar ele com o pincel de corretivo, tá? É um pincel mais firme. E eu vou utilizar primeiro só de um lado para vocês verem a diferença. Eu não vou utilizar essa quantidade toda aqui, vou usar ele para os dois olhos. E por mais que você pense assim, nossa, que diferença! Esse corretivo, ele tem o poder de camuflagem. Ele não é um corretivo para você utilizar por cima da base, tá? Então, vou colocar aqui para vocês verem a diferença que ele vai trazer para minha pele, para minha olheira. Anulando completamente, eu posso trazer aqui que são os pontos que eu tenho, que às vezes fica mais vermelho, que eu quero neutralizar. Okay? Gente, olha essa diferença. A olheira completamente neutralizada. Nós temos outros tons de corretivo, a sua consultora vai te ajudar a encontrar o melhor corretivo para você, mas esse corretivo Yellow, ele tem um largo espectro de atender vários tons de olheira, ok? Mas olha essa diferença. Corretivo Yellow, gente, se você precisa dele.
Olheiras corrigidas faz ou não faz diferença, gente? Principalmente para uma mamãe que ainda passa algumas partes da noite acordada. Esse produto é sensacional, ele neutraliza completamente as minhas olheiras. A gente vai agora uniformizar o nosso tom de pele com a base número 1 de vendas do Brasil. E se ela é a base número 1 de vendas do Brasil, é porque, além de ter uma excelente qualidade, os clientes que usam continuam comprando. Assim que a base acaba, elas compram de novo, porque o custo-benefício desta base não está no gibi. Maravilhosa! Só enquanto eu coloco aqui o tom da minha base, a Beige N210, eu vou explicando alguns detalhes dessa base para vocês, tá? Vou colocar aqui no display. O que eu quero que vocês entendam é que a base Timewise 3D, ela não é só uma base de maquiagem, ela é uma base de tratamento. Como assim, Joeline? Ela é uma base que enquanto eu aplico ela no meu rosto e enquanto ela está na minha pele, ela vai melhorar as suas linhas de expressão por ela ter a mesma tecnologia dos nossos produtos de cuidados com a pele. Então imagina, tu tá ali com um produto que além de te deixar linda, ainda vai tratar as suas linhas de expressão. Ela tem uma tecnologia chamada IntelliMatch, que ela vai se adaptar ao tom da sua pele, trazendo a tonalidade perfeita para que você não fique com aquela diferença do rosto para o colo, para o pescoço. Ela também é uma base à prova d'água, gente, resistente à água, na verdade, né? Resistente ao suor. E ela tem uma durabilidade de até 12 horas e promove essa proteção na sua pele por criar essa barreira física contra os agentes externos. Qual é o segredo de você fazer a aplicação da base? Leves batidas, assim ó. Se você arrasta o pincel, você passa e remove a maquiagem. E a minha ideia é fazer leves batidinhas, assim como eu fiz com o corretivo, tá? Então eu faço leves batidinhas até eu sentir que a pele está, de fato, recebendo, né, todo o produto, de maneira que a minha pele fique sequinha e não aquela sensação molhada. Este pincel que eu estou aplicando a base, ele é um pincel específico para produtos cremosos e nesse caso ele é chanfrado, que faz com que a gente consiga ter acesso aqui ó, a regiões mais difíceis. E gente, o tanto que ele é macio, vocês não têm ideia. É muito importante ter um produto, um acessório como esse, específico para a aplicação da nossa base. Quando você corrige a sua sobrancelha antes, você consegue fazer essa moldura aqui, ó, com a base melhor. Leves aplicações e vai descendo. Um detalhe, lembrem de passar a base aqui, ó, abaixo do nariz para não criar uma linha. Às vezes a gente faz assim e essa partezinha de baixo a gente não passa a base. Então, tem que passar. Da mesma forma, nessa região aqui, puxando um pouco para a orelha e descendo um pouco para o pescoço, não com o pincel cheio de base, porque senão vai acumular bastante, mas com o pincel um pouco sujinho assim, você vai dando aquelas pinceladas e você vai perceber que vai fazer toda a diferença. Eu tô dando aquele acabamento. Eu vou passar mais um pouquinho de base nessa região para fazer com que a minha maquiagem dure um pouco mais. Um dos benefícios da nossa base também, você pode criar camadas de cobertura. Se você gosta de uma cobertura mais forte, mais pesada, você pode criar essa camada. Se você gosta de uma cobertura mais leve, é só usar menos produto e criar uma cobertura mais leve, ok? Então é uma base que te permite ali fazer a cobertura do jeito que você mais gosta. Lembrando que a nossa base ela é mate e por ser mate a gente tem a tendência de passar um contorno, passar um blush. E por que isso, gente? Porque senão quando a gente passa só a base dá a sensação de que a gente perdeu todos os traços de sombras do nosso rosto. Por isso que a gente tem que vir com contorno, com blush, para não ficar com aquele rosto como se fosse assim, ó,
uma porcelana perfeita, né? A gente precisa dar efeito luz e sombra. O nosso próximo passo é o nosso pó. A gente vai utilizar o pó acetinado, que tem um super efeito. E esse efeito daqui, eu acho ele maravilhoso. A gente até brinca dizendo que é um efeito de filtro de Instagram. Por ele ser um pó extremamente fino, ele traz um acabamento bem consistente, bem macio, e que ele consegue fazer aquele acabamento que não craquela, justamente por ele ser um pó mineral bem fininho e bem consistente. Ele também tem a mesma tecnologia da base, a tecnologia IntelliMatte, que é capaz de se adequar ao seu tom de pele. Vou utilizar este pincel mais fofinho aqui, que é o pincel de pó, e com o produto que fica um pouquinho na tampa, eu vou tirando aqui o excesso e já vou começar a aplicação na minha pele. Deixa eu dar uma dica para vocês, uma orientação. O pó solto, ele tem essa super vantagem, ele deixa um aspecto extremamente natural na nossa pele. Eu amo o efeito dele. Então, se você é aquela cliente que ama, que gosta de uma pele bonita, com aspecto aveludado e natural, esse pó é para você. Nós temos 12 tonalidades desse pó e ainda com essa tecnologia que faz com que nós tenhamos ali um grande alcance de tonalidades para todos os tons de pele. Tá passando aqui embaixo, ó. Aonde eu coloquei base, eu vou e faço este processo de selar. Isso aqui vai fazer com que a maquiagem dure muito mais tempo. Pele quase pronta, nós já usamos o primer, o corretivo, a base e o pó. Então, esses daqui são os produtos de praxe que você já conhece, que é essencial. Agora eu vou te ensinar como você vai fazer o contorno e a iluminação e o lugar certo para você aplicar o seu blush. Então eu vou te apresentar aqui essa paleta, essa de minha de uso pessoal, o tanto que eu uso, o tanto que eu amo, olha como ela já tá gastadinha. E essa paleta, você pode personalizá-la. Você pode colocar aqui os itens que você quiser, das cores que você bem entender. O jeito que eu gosto de utilizar é o contorno, o blush, o iluminador e as 3 sombras que eu mais uso, que é a Cinnabar, Rose Gold e Crystal Lime. Então são tons que eu posso tanto sair de dia quanto ir para uma festa à noite, se eu quiser potencializar a cor dessas sombras. Então sugiro para vocês que tenham uma paleta assim, prática, linda, que cabe na sua bolsa e que tem tudo que tu precisa para fazer as cores e o jogo de luz e sombra na tua maquiagem. O que a gente precisa entender? Primeiro, a gente vai precisar de um pincel. E esse pincel, ele é perfeito para isso. Vou apresentar para vocês o nosso pincel de blush, que ele tem essa curvatura, e pelo fato daqui ser mais curto, aqui ser mais longo, eu posso utilizar ele de 3 formas. Eu posso usar essa região para passar o contorno, essa parte de cima para o blush e essa pontinha para o iluminador. Então, o único pincel, você usa ele de várias formas. Tudo que você contornar, ou seja, escurecer, você vai afinar, esconder. Então, você tem que pensar assim, tudo que a gente esconde fica no escuro. Logo, eu vou passar contorno. Tudo que a gente quer que apareça mais, fica no claro. Logo, eu vou passar iluminador. De uma forma bem simples para vocês entenderem. Então, agora, eu vou passar o contorno nas regiões que eu quero afinar, dar sombra na minha pele. Então, com a pontinha aqui, ó, com o pincel deitadinho, eu vou sujar ele um pouquinho com o contorno Hot Cocoa da Mary Kay e eu vou fazer a aplicação. Lembrando que essa cartilagemzinha aqui da orelha é o seu ponto de começo. Se você põe muito para baixo, o seu rosto vai ficar mais alongado e mais para baixo. Se a sua ideia é trazer um tom mais para cima, né, uma pele mais para cima, você tem que fazer esse contorno um pouquinho mais para cima mesmo. Então, o que é o que eu vou fazer agora? Eu vou medir ele no meio, entre a orelha e a boca, que é onde eu acho que fica mais harmônico para o meu rosto, tá?
Então, olha, eu vou dando batidinhas para aplicar primeiro esse contorno, certo? E eu posso fazer esse contorno de que forma? Eu não posso fazer contorno só na minha bochecha. Eu tenho que fazer o contorno e a sombra em todo o meu rosto. Então, eu vou aqui com o pincel um pouquinho sujo, subindo, ó. Vou subindo. Que é para mostrar as curvas naturais do meu rosto. Se você, assim como eu, tem um número maior de testa e você gosta de trazer, dar uma diminuída, você pode usar o contorno aqui em cima. Se você já tem uma testa menor e você não quer diminuir, você já não pode passar contorno em cima, lembra? Você não quer esconder ela. Se você tem um rosto muito fininho, talvez não seja legal você passar contorno, porque o contorno você não tem que usar porque é moda. Você utiliza para poder realçar a sua beleza. Então, se eu quero afinar, eu vou contornar. Se o meu rosto já é afinado, eu vou só iluminar e passar um blush e eu vou ficar linda, certo? Com o pincel sujinho, eu posso vir aqui assim, ó, só passando o pincel mais rápido, para ele não ficar marcado. Então, eu vou passando rápido assim, ó, e vou sombreando essa região. Então, se você parar para imaginar, você vai fazer o número 3. Aqui em cima, aqui e aqui. Fechou? Então, tenho certeza aí que você nunca mais vai errar no contorno. Faz diferença ou não faz? Olha bem pro meu rosto. Para esse lado daqui, você vai ver que ele está mais afinado do que esse. Isso porque eu ainda não fui pro nariz. Com o mesmo pincel ou com outro mais fino, vai depender do como você gosta de fazer. Eu super gosto de fazer esse aqui porque ele é bem prático. Eu deito o pincel bem deitadinho assim, ó. E com a pontinha dele e com a mão bem leve, quanto mais na ponta do pincel a sua mão tiver, mais leve ela vai ficar. Então, se eu quero passar forte, eu vou segurar mais para perto das cerdas. Se eu quero que seja um toque suave, eu vou pegar ele mais pra ponta. Então, assim, ó, com a mãozinha leve para não marcar muito, esse pincel ele dá a curvatura perfeita para o meu contorno. Eu vou dando leves toques. Você já vai ver que existe algo estranho aqui, porque um lado tá contornado e o outro não. Agora, olha a mágica acontecer. Pode puxar um pouquinho mais para a ponta do nariz. E é isso. Tudo que você achar que ficou muito marcado, pega o pincel com um pó um pouco e tira o excesso. Tá? Você pode fazer isso com tudo, com contorno, com iluminador. Agora vamos para o iluminador. Com a pontinha do meu pincel, eu vou sujar e vou passar bem nesse ossinho daqui, ó. Não precisa colocar muito nesse ossinho da maçã do rosto, que ele já dá um iluminado, já dá um glow. E no nariz, eu gosto de passar com o dedo. Eu só dou um toquezinho assim, ó, e ele já dá um super brilho. Olha isso aqui é a diferença. Tá? Um toquezinho no nariz e um pouquinho aqui, ó, nesse ossinho nasal. Já iluminei e por último eu vou passar o blush. Pego o centro do pincel e vou fazer essa aplicação mais aqui para um pouco mais acima da maçã. Dou aquele sorrisinho para ver, né, onde que aparece mais ali o meu blush. Que o blush ele vai dar esse toque de saúde, de alegria, de cor para nossa maquiagem. O blush ele não pode, em hipótese alguma, ficar uma marca. Ele tem que ficar realmente trazendo essa ideia de elegância, né? De saúde, de cor ali pro teu rosto. Terminei, gente, tudo que diz respeito à pele. Agora a gente vai fazer a região dos olhos e depois dos lábios. Vamos lá? Nos olhos eu vou começar pela sobrancelha. E para corrigir a nossa sobrancelha eu vou usar esses dois produtos.
o nosso pincel Duo de sobrancelha, porque ele tem essa escovinha super firme. E também porque ele tem esse pincelzinho aqui chanfrado, tem um traço bem firme e é maravilhoso para corrigir sobrancelha. Delineador de sobrancelhas de alta precisão. Ele tem traçado firme e fino, então não deixa aquele aspecto grosseiro na sua sobrancelha. Primeira coisa que você tem que entender, você tem que saber aonde que é o ponto ideal de começar. Então, essa curvatura aqui do nariz é onde deve começar a sua sobrancelha, olha a minha aqui, ó. Depois, o centro da pupila aqui do olho, quando você olha de frente para o espelho, com o cantinho do nariz é o ponto alto da sobrancelha e canto da boca, canto do olho, deve ser o final da sua sobrancelha. Segurando o lápis bem na ponta para que a sua mão suavemente faça o traçado, você dá uma leve esticada e começa a pincelar de uma forma bem leve, para que não fique aquela sobrancelha estranha e muito escura. Então, primeiro você faz o traçado aqui embaixo, corrigindo todas as imperfeições. Olha só essa diferença de uma sobrancelha para outra, uma corrigida e a outra não. E aqui onde também tem pelinho, eu vou dar uma escurecida para que o desenho da minha sobrancelha apareça. Olha a diferença de um olhar para o outro. Faz ou não faz diferença, gente? Faz muita. Depois você vem com um pincel e dá aquela organizada. Vou corrigir essa aqui agora para vocês verem como a nossa maquiagem muda. Sobrancelhas corrigida, eu quero sugerir para você que tenha sempre com você esse lápis de sobrancelha, porque a moldura do teu rosto é a tua sobrancelha. Então, se o teu design não tá em dia, se de repente você está precisando fazer a epilação e não deu tempo, este lápis ele vai salvar a sua maquiagem. Então, independente se você usa rena, se você não usa, o interessante é que você tenha essa opção junto com você na sua necessaire. Com a moldura do meu olhar pronta, agora eu consigo fazer a sombra da minha maquiagem. Afinal de contas, se eu não tenho essa moldura definida, eu posso não saber aonde eu devo começar e terminar a minha sombra. Com o pincel para esfumar, ele tem essa textura extremamente macia e arredondada. Eu vou conseguir fazer com ele os movimentos que eu preciso com a minha sombra Cinnabon. Então, vou aqui aplicar ela primeiro no canto externo do olho e vou começar a fazer, segurando sempre na ponta, porque aí eu consigo essa suavidade. Sem tirar o pincel da pele, eu vou fazendo movimentos circulares. Você levanta um pouco o queixo, diminui ali um pouco o olhar para você poder ver a pálpebra inteira pelo espelho. E aí você consegue fazer esse movimento aqui. Sempre nesse ossinho, ó. Tá vendo esse ossinho daqui? É lá e pra cima dele que você tem que colocar a sombra. Sempre a sombra que vai dar o efeito de profundidade, seja uma sombra Cinnabon, que é a nossa sombra marrom, seja uma sombra Espresso para quem tem um subtom de pele mais frio. A Espresso é a melhor opção. Eu venho até aqui, ó, não venho nunca até o canto do olho interno. Eu sempre venho até aqui para que o meu olhar ele possa ter essa profundidade no final, mas que ele possa ter um olhar aberto ali no início. Aqui segue a mesma ideia da pele. Quando você achar que tá bom, esfuma mais um pouquinho, para não ficar marcado. Se você quer uma maquiagem para noite, basta apenas você usar um pouco mais de sombra e fazer o mesmo procedimento. Com o dedo anelar, eu vou utilizar agora esta sombra branquinha para fazer um ponto de luz no começo. Gosto muito de usar o dedo porque eu só encaixo ele aqui, ó, e já depositou a minha sombra. E com o pincel, eu uso a Rose Gold, que também é uma sombra cintilante, mas ela tem uns tons assim mais rosé, que eu acho lindo e chique. Mas você pode escolher as sombras do seu tom, porque a sua paleta você pode personalizar. Com a sombra finalizada, eu vou fazer agora o outro lado, para depois a gente concluir aqui o lápis e
a máscara para cílios. Sombras prontas, agora vamos fazer o tchan dos nossos olhos, que é a máscara para cílios e o lápis de olho. O nosso lápis de olho Mary Kay, ele tem uma super pigmentação, ele é super macio, um lápis à prova d'água, e eu vou provar aqui para vocês o quanto ele é maravilhoso. Olha o traçado deste lápis. Você pode inclusive utilizá-lo para fazer um delineado. Ele, por ser ultra cremoso, você pode passar ele em cima, e com esta ponta aqui do pincel Duo, a gente consegue fazer um delineado perfeito. Eu vou mostrar aqui para vocês. E da mesma forma, embaixo na linha d'água, sempre lembrando de esfumar. Então, a gente dá aquela esticadinha aqui, ó. E de uma forma bem suave, a gente vai passando só para dar uma marcada no olhar. Ok? Joia, mas eu não sei fazer delineado. Olha, eu tô te ensinando de uma forma simples. Faz com lápis. Depois vem com este pincel e dá e faz um traçado firme. Lembra que eu falei pra vocês, quanto mais perto das cerdas você pegar, mais precisão você tem? É o que eu tô fazendo aqui agora. Pego o lápis, vou passar aqui agora na região da linha d'água. Só que todo lápis que você passa na região da linha d'água, você tem que esfumar. E para isso nós temos o pincel de esfumar, de precisão para esfumar, onde eu vou pegar um pouquinho da sombra para poder fazer, para selar esse lápis. E aí eu venho passando onde eu passei ele, vocês vão perceber que a sombra ela fica completamente, o lápis, aliás, ele fica completamente diferente. Olha o olhar, gente. Dá um tchan ou não dá? Vamos comprovar se esse lápis realmente é prova d'água. Aqui tá a água. Eu vou molhar a minha mão. Imagina que você esteja chorando, emocionada, sei lá, né? Muitas conquistas, muita vitória, o filho passando ali, se formando. Tu pode chorar à vontade, sentir muitas alegrias e emoções. O nosso lápis, ele não borra. Vou virar aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó. Muita emoção. A solução para isso se chama o nosso demaquilante. É um demaquilante bifásico que não repuxa, oftalmologicamente testado, e que ele tem a função de desprender o produto, né? Como se ele fosse derreter ali o produto e tirar todo o produto da nossa pele sem nenhum problema. Então, a água pode até não remover facilmente, mas o nosso demaquilante vai resolver seus problemas. E esse demaquilante aqui, eu confesso para vocês, é um dos meus produtos preferidos da Mary Kay. Vou concluir esse lado inteiro do olho para vocês perceberem a diferença. E agora eu vou utilizar a queridinha, a nossa máscara para cílios, que promove 200 vezes mais de volume e 84% a mais de comprimento dos seus cílios, além de ter uma tecnologia que é a D-pentanol, que nutre e fortalece os seus cílios enquanto você está com a sua máscara. Vou dar uma dica para vocês: sempre ao utilizar, tira o excesso do produto que vem no aplicador, nas cerdas do aplicador, e você com a pontinha pode pegar esse excesso do produto. E aqui vem uma dica de ouro: sempre que você for passar, eu vou usar esse espelho daqui, sempre que você for passar a máscara para cílios, coloca um espelho mais embaixo para que você não suje a sua pálpebra, que já está pronta. E aqui você vai primeiramente aplicando o produto e você tirou ali o excesso. Depois você vai tirar o excesso da ponta e vai passar o produto para ele ficar bem separadinho, como eu vou fazer agora. Primeiro a gente pega o produto para garantir que ele tenha um efeito que o produto oferece. Depois eu venho e vou separando ele. Olha quanto mais volume nesse cílio, gente. Usar máscara para cílios é ter paciência, tá?
E o que é que a gente faz nos cílios de baixo? Passa a máscara também. Baixou a cabeça, levantou aqui, ó, o espelho, baixa a cabeça. E no vai e vem só um pouquinho pra dar o tom preto mesmo nos fios. E aí? É um olhar diferente, mais poderoso, mais potente ou não? Agora eu vou fazer desse outro lado. Como é que a pessoa fica sem maquiagem, minha gente? Pele pronta, olhos prontos, contorno, iluminador, lápis, máscara para cílios. Vamos colorir essa maquiagem com o batom. Então a gente vai utilizar o lápis de contorno labial e um batom aqui, que é um dos meus queridinhos, Liquid Wet Play Shy Adore You, que eu vou aplicar aqui para vocês verem. Na hora de passar o batom, você tem a opção de zerar o tom do seu lábio. Você tem a opção de fazer exatamente, eu peguei o mesmo pincel de base, só dei batidinhas para zerar o tom dos meus lábios para que o batom dure mais tempo. Na hora de fazer o contorno labial, você primeiro vai fazer um X. Pega a pontinha do arco do cupido e rala aqui. Ó. Vai descendo. E se você quiser aumentar os seus lábios, você sempre vai ter que fazer esse traçado mais para fora do que para dentro. Como eu não vou usar um batom nude, esse traçado só vai servir para mim de guia, para que eu não ultrapasse a linha e não borre. Então eu vou vir aqui com o meu batom. Você pode utilizar, inclusive, o aplicador descartável, que vai junto aí no seu kitzinho para você utilizar se você quiser, que é o aplicador igual desse batom aqui. Esse é um batom mate, ao secar ele não transfere. Finalizando a aplicação do batom, você percebe que toda essa dedicação para que o traçado ele fique bem perfeito, bem alinhado, para que não fique aquele batom mal passado, troncho, borrado, que não alcança toda a limitação dos seus lábios. Então sim, batom não se passa de todo jeito, mas tem que passar com todo cuidado para que a linha dele fique perfeita. Então tá aqui a nossa maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado e avisar o seguinte, você tem a oportunidade de empreender, inclusive com o Mary Kay. Caso você tenha interesse de adquirir esses produtos comprando com descontos de 40%, 35%, 30% ou quem sabe até o mínimo de 25%. E também, quem sabe vender para algumas amigas, onde você pode também ter uma lucratividade e começar a empreender no mercado da beleza, que é o mercado que mais cresce no mundo, junto com o mercado de farmacêutico e alimentação. Eu sempre falo que nesses 12 anos que eu empreendo com o negócio Mary Kay, é um negócio que nos traz facilidade em relação à aceitação dos nossos produtos pela qualidade e alta performance na qual eles atuam. Então vai ser um prazer ter você, tanto como a nossa cliente ou quem sabe como a nossa parceira de negócio. A Mary Kay transformou minha realidade financeira. Antes eu só trabalhava e ganhava um salário mínimo por mês e hoje eu sou empresária de sucesso, onde eu já tive muitas conquistas compartilhando os nossos produtos para as nossas clientes e também liderando um time de consultores excelente. Eu espero que você seja próxima, seja muito bem-vinda a se tornar mais uma fã dos nossos produtos Mary Kay e até a próxima!